boa noite a todos. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Como toujours, a gente inicia um retard. Hoje uma super live com o Dr. Gabriel Graça de Oliveira, que irá falar sobre o seu livro Um Menino que Não Deveria Ser, inédito ainda. O livro ainda não foi publicado, em breve será, né? E aproveitei por indicação da Inês Catão. Eu disse: Michele, você tem que fazer uma live com o Gabriel, que ele é fantástico, ele esteve no nosso serviço, conversou com a equipe, tarará. E a partir disso eu entrei em contato com o Gabriel e fiz o convite. Eu vou encaminhar o convite para o Gabriel. Vamos lá, encaminhando o convite. Opa! Foi difícil, mas nem tanto, né? Minha falta de experiência com o Instagram e as mídias sociais, mas a gente vai aprendendo. Não, você é metade do mundo. Todo mundo que eu faço live, ou às vezes tem que entrar pelo computador. Teve live que, tipo assim, demorou meia hora pra gente conseguir entrar, enfim, mas tá tudo certo, o importante é que deu certo. Vamos lá. Primeiro te agradecer, Gabi, o convite já virou íntimo, já, tô falando tanto, zap com ele, já tá íntimo já, Gabi, queria te agradecer, né, por ter aceito o convite. Foi uma sugestão da Inês Catão, que admira muitíssimo o teu trabalho. Tua colega de profissão, né, Inês Catão, também tá aí, Inês, acabou de entrar, tô falando de ti, Inês, né, tua colega de profissão falou: Michele, você tem que fazer uma live com o Gabriel, é incrível, e tarará, teve lá conversando com a gente, nosso serviço, falei, vambora. E aí, ela me falou do livro, e eu fiquei super entusiasmada, tá, pessoal, o livro é inédito, em primeira mão aqui na live, a gente vai estar falando sobre ele, tá, e espero que a gente possa divulgar o lançamento muito em breve. Isso ainda é segredo, né, Gabi? Segredo nosso. Vamos lá. Gabriel Graça de Oliveira, professor de Psiquiatria e Psicologia Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Nascido em Brasília, morou em São Paulo, onde formou-se médico. Especializou-se em psiquiatria, psicoterapia cognitivo-comportamental, além do mestrado em psiquiatria e psicologia médica pela Universidade Federal de São Paulo. Concluiu o doutorado de Ciências pela Universidade de São Paulo, após o período sanduíche na Universidade de Londres. Gabriel é um homem transgênero, tendo assumido publicamente sua condição em 2014, quando coordenava o curso de medicina da UNB. Iniciou seu tratamento de afirmação de gênero naquele mesmo ano, aos 48 anos de idade. Eu quero compor essa apresentação. Aí você vai falar embaixo que O Menino que Não Deveria Ser é um livro autobiográfico cuja linha narrativa abrange a infância e a adolescência no que tange as questões de gênero do autor. E eu encontrei uma matéria super bonitinha, se não desapareceu daqui, tá aqui. Saiu uma na Terra e outra na Veja. E por sinal, tá bonitão aqui na foto, viu? Olha só. Gabriel Graça Oliveira, 51 anos, psiquiatra, aos 48, eu mesmo. E aí fala um tanto, eu vou falar da introdução, onde na matéria diz assim, sei lá se é verdade ou não, né, o que a gente fala para os jornalistas, eles escrevem, né, às vezes tem um gap, mas vamos lá, você me avisa. Foi durante uma aula sobre disforia de gênero, ministrada durante a residência médica, que o psiquiatra Gabriel Graça de Oliveira, de 51 anos, descobriu que era um homem transexual e que sua insatisfação com o corpo e o sexo biológico tinha tratamento. Na época, o jovem médico tentou se encorajar a sair do armário para viver a sua verdadeira identidade, mas não conseguiu. Gabi, queria que você contasse um pouco da tua história, né, e contasse um pouco como é que foi a ideia da escrita do livro. Com você a palavra. Michele, bom, em primeiro lugar eu gostaria muito de agradecer a você, professor Inês Catão, por ter falado de mim para você, que também é professora, também tem uma história de vida acadêmica, e, enfim, e que abre aqui a possibilidade dessa conversa informal, dessa conversa que mais Agora, Gabriel, posso falar uma coisa? O pessoal tá aqui, que saudade. Olha como tu é amado, rapaz.
Lá no Instagram é só que saudade, a pessoa mais doce que eu conheci na vida, meu Deus do céu. Olha, que mel, hein? Verdade, né? Eu acho que eu encontrei gente muito generosa pelo caminho mesmo, sabe? Mas assim, ah, então, deixa eu ver como é que a gente pode começar, né? Associação Livre, Gabi, manda ver. Bom, Eu sou psicanalista, né? vamos lá, né? Vamos lá. Então, Michele, é assim, na verdade, eu sempre me senti identificado com o gênero masculino. Eu sempre me Uhum. senti homem, né? Inicialmente, claro, eu me sentia um menino, e eu me lembro quando eu descobri que eu não era visto socialmente como menino. Eu descobri isso, né? E para mim foi uma notícia que me perturbou. Eu devia ter entre 4 e 5 anos, quando eu me dei conta, elas não me viam como eu me via, né? Mas Mas você tinha jeito de menino, Gabi? sim, eu sempre tive uma energia, né, digamos assim, mais masculina. Eu tinha um jeito mesmo mais masculino. Mas ali por volta dos meus 11 anos de idade, eu entendi que se eu não procurasse me adequar um pouco, eu ia sofrer muito bullying, né? Porque comecei a sofrer um certo bullying, né? Mas eu entendi que se eu não me adequasse um pouco, ou seja, não tivesse os modos um pouco mais femininos, eu teria muita dificuldade na escola. Enfim, sofreria muito, porque criança é cruel, né? Eu sofreria muitos ataques, né? Então eu comecei a imitar o jeito da minha mãe, eu observava como é que a minha mãe sentava, como é que minha mãe falava, as minhas tias, eu me sentia um pequeno ator, assim. Então eu comecei a treinar, a cruzar as pernas de um jeito mais feminino, porque eu sentava de perna aberta, eu dava umas gargalhadas que nem o meu pai, e aí eu fui procurando desenvolver assim um jeito um pouco mais feminino. O que eu acho que trouxe uma certa elegância à minha personalidade, para ser sincero, né? E pena que eu acho que na época, né, coibiu, vamos dizer assim, inibiu, né, a expressão de uma personalidade que, na verdade, era uma personalidade identificada com o gênero masculino, né? Eu era muito identificado com meu pai, né? Me identificava muito com ele, né? Uhum. Bom, e aí essa história que você falou, né? Eu fui crescendo, e eu fui crescendo instalado num lugar de mulher, socialmente falando, né? Num lugar de uma mulher, digamos assim, com uma energia mais masculina, com um jeito mais masculino, né? Agora, Gabi, só uma pergunta. O que você admirava no seu pai? Você conta um pouquinho né? Porque uma identificação não é qualquer coisa, né? O meu pai me passava a experiência. Meu pai era feliz porque eu existia. Sabe quando uma pessoa faz com que você se sinta especial só por existir? Uhum. O meu pai era muito afetuoso. Ele era muito pródigo na afetividade, né? Então eu era muito encantado com meu pai e ele era uma pessoa muito suave. Ele era uma pessoa, acho que foi o homem mais educado que eu já conheci na minha vida, em toda a minha vida. Ele trabalhava com o que, Gabi? O meu pai foi servidor público aqui no Distrito Federal, a vida inteira, né, até se aposentar, né? Ele trabalhava na Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, né? Era um servidor público, né? Uma pessoa muito afável, muito amável, e eu adorava meu pai, e adorava fazer as coisas que meu pai fazia, imitava meu pai, esperava ansiosamente o sábado chegar para poder passear com ele, sabe? Então, Uhum. minha mãe também é uma figura muito, evidentemente, muito marcante na minha vida, mas eu tive uma experiência muito precoce de me sentir profundamente amado pelo meu pai quando eu era muito pequeno. Eu me lembro muito disso, sabe? Foi muito marcante para mim, né?
Bom, e eu cresci, me desenvolvi, instalado nesse lugar, né? E, enfim, até determinada altura, eu, eu entendi que eu provavelmente era uma mulher homossexual, uma mulher, né, que gostava, que amava mulheres, que gostava de mulheres. Até que numa aula eu entendi que não era exatamente isso que acontecia comigo, né? Até que numa aula na faculdade eu entendi que eu, na verdade, eu não era uma mulher homossexual, na verdade eu era um homem transgênero, né? Por quê? Porque eu sempre tive um desconforto com os caracteres sexuais primários e secundários, eu sempre tive. Então, por exemplo, quando viram as mamas, né, quando as mamas se desenvolveram, foi para mim um momento de profunda tristeza. Eu me lembro perfeitamente bem de ter entrado na época num quadro depressivo, né? Hoje eu, retrospectivamente falando, vejo que tive um quadro depressivo. E o fato é que não se passou nenhum dia até eu fazer o meu tratamento no qual eu não me sentisse desconfortável, né, ao me despir para trocar de roupa ou para tomar banho, né? Evidentemente, essa forma de lidar com o meu corpo, né, de interagir com o meu corpo, foi me mostrando que a coisa não era exatamente como eu imaginava. Então, quando eu entendi o que era a incongruência de gênero, que era... Mas você lembra o que você escutou nessa aula que aquilo te fisgou, assim? Não, eu escutei a definição do que na época era considerado, na época era chamado de transtorno de identidade de gênero, né? Na época, se não me falha a memória, era essa nomenclatura, né? Certo. Também transexual, que era uma expressão que se usava bastante à época também, né? Quando eu vi a definição que era uma pessoa com transtorno de identidade de gênero, né, o que hoje corresponde à incongruência de gênero, eu falei, bom, é isso, sou eu. Né? Sou eu. Indubitavelmente sou eu. Né? E na época eu me lembro que eu procurei um analista, um terapeuta, né, para ver o que era possível fazer para que eu me sentisse confortável com o meu corpo, para que eu, enfim, de alguma forma pudesse me pacificar, vamos dizer assim, em relação a isso. Fiz psicoterapia, faço psicoterapia há muitos anos, né, sei lá, acho que não sei nem quantos anos. Eu tenho 57, eu comecei, eu tinha 20 anos, então sei lá quantos anos. Bom, eu tô na mesma linha. Comecei a me analisar aos 18 e nunca parei. E aí, na época, o analista, ele achava o seguinte, que eu era uma mulher que não aceitava a minha homossexualidade. Mas aquela interpretação que eu fiz de que eu seria uma pessoa com incongruência de gênero, na opinião dele, não correspondia à realidade. Bom, eu tinha muitas outras questões também com as quais lidar na vida, né? Então, minha vida seguiu, e eu fui trabalhando e fazendo uma carreira e lidando com os desafios aí, né, que são inerentes à vida de todos nós. Mas a época também não era uma época favorável a que uma pessoa assumisse, né, incongruência de gênero, assumisse essa condição e desse início a um tratamento. Né? Uhum. No Brasil, a expectativa de vida, né, de uma pessoa transgênero, vamos dizer assim, é de 35 anos. Se hoje a expectativa de vida é de 35 anos, né, quando da população geral é de 75 anos. Nossa. Né, a expectativa de vida é de 35 anos, porque o Brasil é o país que mais mata pessoas transgênero. Né? Sim, e homossexuais também, né?
mesmo tempo é o país que mais consome pornografia, né, com travestis. Né? Então imagine, naquela época, isso era. Eu tinha muito medo, evidentemente, né? Claro. Agora é um país que tem uma relação conflituosa com o desejo, né? Não é Né? Porque esse é o país que mais consome pornografia, né? Com transgêneros ou travestis. E é o país que mais mata essa população. Isso é um dado super importante, né, Gabi? Ah, não, sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas quando eu cheguei aos 48 anos, eu cheguei ali, eu pensei, bom, eu cheguei à metade da minha vida na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, eu tenho outra metade dessas aqui para. Como é que eu quero viver a segunda metade? Agora, Gabi, só uma pergunta. Eu vou fazendo perguntas, tá? Porque, assim, a partir do que você vai falando, por que você escolheu psiquiatria? Ah, eu escolhi psiquiatria pelo seguinte. Quando chegou no último ano da graduação, eu escolhi uma residência, né? Eu precisava escolher uma residência. E a coisa que eu mais gostava de fazer era conversar. A coisa que eu mais gostava de fazer era conversar com os pacientes, entender a história dos pacientes, era ouvir, era o que eu mais gostava de fazer. Eu falei, bom, a coisa que eu mais gosto de fazer é conversar, então eu tenho que ser psiquiatra, porque é a especialidade que vai me dar essa chance, essa oportunidade, né? Então eu escolhi fazer psiquiatria pelo meu gosto em conversar com as pessoas, em conversar com os pacientes. Uhum. De interagir, né? Então, foi por isso que eu decidi. Depois, quando eu fui para a psiquiatria... Agora, que bonito, né? Porque aí você super se leva em conta, né? Percebe? De se respeitar, assim, você fazer o que você gostava de fazer. Exatamente. Era isso. Era conversar. O que eu mais gostava. Que bonito. Sombra de dúvida, né? E, bom, e aí eu fui estudar... depois eu fui estudar transtornos do humor, psicose, psiquiatria social, né? Eu fui por aí, né? Engraçado, eu não fui estudar sexualidade, não foi um campo, né, para o qual eu fui do ponto de vista de pesquisa, de estudos, etc. Mas aos 48 anos, quando eu decidi fazer a projeto de afirmação de gênero... E como é que foi esse clique, Gabi? Conta aí. Assim, o que aconteceu que ali você sustentou algo que era importante? Michele, na verdade, esse pensamento, isso começou a vir à minha cabeça ali a partir dos 42 anos, 43, 44. Né? Eu cheguei a procurar, eu cheguei a me consultar em São Paulo com especialistas antes de me mudar para Brasília. Né? E meditei muito profundamente sobre isso. Li, pensei, refleti, meditei, rezei. Então, assim, eu passei um bom tempo pensando muito e meditando, refletindo muito sobre tudo isso. Né? Até que aos 48 anos, ficou muito claro para mim. Ficou muito claro. Eu era um profissional, um psiquiatra, que encorajava os meus pacientes a fazerem tudo para serem felizes. Que encorajava os meus pacientes a não temerem a verdade, suas verdades existenciais, a verdade sobre si mesmos e procurarem ser pessoas felizes. E eu me dei conta que eu precisava fazer a mesma coisa. Me dei conta que isso, eu viveria, eu perguntei por que eu não faria? Né? E a resposta é que eu não fizer por medo, é por medo. Né? Pois é, eu ia te perguntar isso agora. Quais eram os medos que você tinha, Gabi? Eu tinha medo de perder o respeito das pessoas, eu tinha medo de perder as pessoas que eu atendia como pacientes, eu tinha medo de não ser compreendido, né? Tinha todos esses medos, né? Mas na minha cabeça ecoava uma frase que era assim: não tenhais medo, não tenhais medo. Isso era... Posso compor com o que você está falando? Por favor. Eu fui a primeira mulher do Brasil
a registrar os filhos na justiça. Eu tive um casal de gêmeos com uma outra mulher. Eles estão com 15 para 16 anos hoje. E na época, saí na revista Época, no Globo Repórter, fui para o GNT, Brasil inteiro, que foi algo muito inédito. Foi muito inédito. E eu lembro, na ocasião eu fazia análise com a Maria Rita Kel aqui em São Paulo, eu ia sair na capa do jornal da cidade que eu morava na ocasião, que era Blumenau. E eu estava atendendo um paciente em casa super grave. Era um paciente que ele, enfim, tinha feito uma passagem ao ato e estava em casa, ele não podia ir até o consultório, tá, por uma questão médica, de saúde. E eu fiquei desesperada, porque era uma família, assim, super abastada, e eu pensei assim, meu Deus, eu acabei com a minha vida profissional, vou perder todos os meus pacientes, acabei com a minha vida, acabei. E aí eu lembro que eu saí desse atendimento, eu liguei para minha analista e falei, Maria, eu estou desesperada, vou acabar com a minha vida profissional. E ela faz uma intervenção, Gabi, que foi pontual. Mas assim como vai ter pessoas que não vão te procurar por conta disso, terão muitas outras que irão te procurar justamente por isso. Ali eu me acalmei. E mais uma composição. Olha que interessante, e nisso vou fazer uma brincadeira de destino. Eu também fui um menino que me sentia menino, sabia? É mesmo? É verdade, eu era um menino. E aos 11 anos também, de tanto escutar machorra, sapatão, cacete a quatro, sabe o que eu fiz, Gabi? Fui fazer um curso de modelo. Só que deu certo o negócio. Eu virei modelo. E uma modelo muito famosa na ocasião. E eu gostei. E é interessante, porque essa passagem do menino para modelo me permitiu super me apropriar do meu corpo. Percebe? Ali eu faço um giro importante. Mas hoje, por exemplo, na live anterior com a Inês e com o Rodrigo, me acontece direto, tanto pela minha voz quanto pela minha posição. Eu tenho uma posição masculina, isso é visível para todos. Eu estou no aeroporto, chegou um senhor para mim, assim, de batom, maquiada, roupa. É uma transmissão, Gabi, a posição. Chega um senhor e me diz assim, você é homem ou mulher? Olha a pergunta. Mas tem sido muito frequente. Por exemplo, eu viajo muito, porque eu vivo em São Paulo, faço ponteiro Blumenau, enfim, por conta dos meus filhos. No avião, por exemplo, o senhor pode sentar ali. Eu não sou chamada de senhora, sou chamada de senhor. Só para botar a mosca na sopa, Gabi. Segue lá, vai lá. Pois Você estava falando dos medos. Assim, porque é interessante a gente ter parado numa live falando de um assunto que diz respeito aos dois seres que estão aqui, né? Isso é feliz, né? Porque então eu vejo que você consegue me entender mais do que eu imaginava que pudesse compreender, né? Porque é difícil você explicar o que é o amarelo para alguém que é cego, né? O Jaspers ele diz uma coisa que é assim, possa compreender uma pessoa, você precisa trazer em si um princípio que permita essa compreensão, né? Então, eu entendo perfeitamente que a maioria das pessoas não compreendam. Eu compreendo. Eu acho que isso é bastante compreensível, porque eu passei muito tempo também sem compreender como é que era isso, né? Tá, mas Gabi, deixa eu só fazer uma composição importante. Eu ia até te falar, num livro que saiu da Galma sobre família, eu tenho um artigo publicado lá, em que eu retomo um pouco do ponto de vista da antropologia. Isso é uma questão do Ocidente, que patologizou a questão sexual. Por conta da urbanização das cidades, uma certa normatividade, né, que se colocou. Porque, por exemplo, na antropologia a gente tem vários exemplos de mulheres que se convertem em maridos em famílias, que são convertidas em homem. O quanto, se a gente for retomar a história da antropologia, não é a biologia e a anatomia do corpo que define a posição de alguém no campo da sexualidade.
Mas é interessante que esse fio a gente perdeu, né? Pois é, Michele, eu não sei se eu concordo muito com isso, para ser honesto, sabe? Porque o ser humano, ele é corpo e alma. E a sua identidade é o que o Jaspers fala, né? A identidade de um ser abrange a ambos, ao seu corpo e à sua alma. Então, como nós somos seres de corpo e alma, evidentemente, como médico, inclusive, né, quer dizer, eu não tenho nem como não valorizar o corpo. Né? O corpo faz parte. Sim, mas a alma habita o quê, Gabi? Pelo amor de Deus. Ela vive aonde? No corpo. Corpo, mas ela no corpo. Somos alma e corpo, né? Nós não somos nem anjos que temos apenas um espírito e nem somos só animais que temos apenas um corpo. Nós temos uma alma e um corpo. E a identidade abrange a ambos, abrange a ambos. Existem, por exemplo, estudos, eu falo um pouco disso, eu sei que muita gente não gosta que eu fale sobre isso, eu tenho consciência disso. Eu sei sobre isso o quê, Gabi? Sobre a questão das neurociências e do dismorfismo sexual cerebral que se dá na gestação. E de alguns estudos que mostram algumas diferenças em algumas estruturas no cérebro de homens transgênero e de mulheres transgênero anteriores ao tratamento hormonal. Mas, Gabito, agora eu como psicanalista, vou fazer uma escuta aqui sua, tá? Você começa a live dizendo uma coisa super linda, que é graças à identificação com o teu pai, que de alguma maneira, veja, você se vê existindo no desejo desse pai. É interessante, você faz uma identificação importantíssima aí com ele. Muito, muito. Tanto que você fala do teu pai como alguém muito doce. E a doçura é uma marca sua também. Obrigado, obrigado. É verdade. Então peraí, não, nem precisa de cérebro na conversa. Vai. Vai lá. Sobre isso. Eu acho que a gente nasce com uma predisposição a se identificar mais com uma figura ou com a outra. Eu vou te explicar, na minha opinião, isso é pré-verbal. Porque se eu pergunto para uma pessoa, por exemplo, para todas as pessoas aí que estão nos ouvindo, né? Por que você se sente um homem? Aos homens que estão nos assistindo. Ou se eu pergunto às mulheres, por que você se sente mulher? O que você vai me responder? Essa resposta não está na ponta da língua, Michele. Ela não está. E, na minha opinião, ela não está na ponta da língua porque essa identificação se dá num período pré-verbal. Essa é a minha opinião. Então, ela não está em nível de memória declarativa. Porque o que está em nível de memória declarativa eu consigo falar. Mas o que não está, eu tenho dificuldade de falar. Tá, mas Gabi... Só para concluir. Vai, meu amor, segue. A primeira experiência que um ser humano tem de si. Qual é a primeira experiência? É a experiência do movimento. Mas não a experiência do movimento de um corpo que cai. Tem movimento numa perspectiva ecológica, numa perspectiva de relação com o outro. Né? Então, a primeira experiência de identificação que o indivíduo tem de si mesmo é a experiência do movimento. Né? Então, do meu ponto de vista, porque veja, um dos achados, né, das neurociências é de que existe um fascículo, né, que é responsável pelo movimento voluntário, e no homem transgênero, que foi feito por Whelan, ele tem uma densidade que está entre a densidade do cérebro feminino e do cérebro masculino, como se fosse uma estrutura intersexual. Né? Muito bem. Há estudos que mostram que desde a maternidade meninos se movimentam mais do que meninas. Há estudos que mostram isso, medindo o movimento a partir de actividades. São relógios que medem o quanto um bebê se movimenta. Então, que mostram que há uma diferença no movimento. Então, do meu ponto de vista,
Eu acho que o bebê, ele nasce com um impulso que o movimenta, um impulso motor, um impulso de movimento, que faz com que ele se identifique com um determinado padrão. Agora, Gabi, você sabe que essa mesma premissa acerca do autismo, né? Você vê uma formação cognitivo-comportamental, que há bebês que têm predisposição à recusa do outro, ou predisposição ao encontro com o outro. Ok. Agora veja, talvez a gente possa dar um salto nisso. Porque acho que, por que essa live é importante e por que o movimento que você fez, eu fiz, assim como tantos outros fizeram, antes de nós. Estou lembrando aqui as sufragistas, todos que deram na história a cara a bater. Sim. Certo? Abriram caminho para outros que vieram depois. Depois que eu ganhei na justiça o registro, pude, como pai, registrar os meus filhos. Muitas outras famílias puderam registrar os seus filhos a partir disso. Eu abri caminho para muita gente, fiz um marco na história. Você também. Porque uma coisa, Gabi, veja, é um trans, né, ou um travesti, uma condição eu diria assim, uma condição social, porque tem algo que se mistura em estudo. É o preconceito contra a pobreza, é o preconceito contra a sexualidade, isso tudo vira tudo uma junção, né? Então, na verdade, o preconceito é contra um determinado estereótipo. Mas quando um gatão como você, Gabriel Graça Oliveira, psiquiatra, professor, vem a público e, de alguma maneira, mostra que é possível, isso torna possível para outros, Gabi. Me parece que tem uma mudança social aí a ser feita. E que bom, se não tiver pessoas de coragem. Lembra daquela frase do Grande Sertão Veredas? A vida precisa de coragem. Se a gente não tiver coragem, essa vida não vai mudar nunca, Gabi. Não, sem sombra nenhuma de dúvida. E eu acho que a coisa mais importante, uma vez eu estava conversando com a Mireia Soares, uma antropóloga famosa, estudou gênero por 40 anos, né, aqui da Universidade de Brasília, foi uma das fundadoras da antropologia da UNB. Né? E eu estava conversando com ela só topou me conhecer por causa da minha história. Tudo bem. E ela virou para mim e disse assim: desculpa, eu sou as gatas que nem sempre entendem bem. Tudo certo. Tem uma crise de ciúmes aqui. Se ela quiser dar um oi na live, tudo certo. Serão bem-vindas. E aí, assim, eu conversando com a Mireia falou assim para mim: Gabriel, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu acho que assim como algumas pessoas nascem com a posição para ser um maratonista, porque não é todo mundo que pode ser maratonista, né? Nós podemos correr, mas não é todo mundo que vai fazer uma maratona, né? Então, é o seguinte, assim como tem algumas pessoas que têm uma predisposição para se tornar maratonista, eu, Mireia, cheguei à conclusão de que as pessoas nascem com uma predisposição para se tornarem homens ou mulheres. Tá, Gabi. Mas só vai, eu vou deixar tu acabar, vai. É que eu incendeio por dentro aqui escutando. Eu tenho plena consciência do quanto isso mobiliza muito, né? Sim. Então, ela me disse isso, ela me falou isso. Bom, depois eu fui estudar um pouco sobre a teoria da seleção sexual do Charles Darwin, etc. E tal. Mas eu queria dizer duas coisas assim, a respeito disso. A primeira é a seguinte: não existe, aí eu quero citar o Newton Bonder, né, de que eu gosto muito do Newton Bonder. Ele escreveu um livro chamado Alma e Moral, que é maravilhoso. E nesse livro ele diz que não existe evolução sem transgressão. Não existe evolução sem ruptura com a tradição. Porque a tradição, ela tem compromisso com o passado, ela tem compromisso com as prescrições do passado. E a ruptura com a tradição, ou seja, a transgressão
sentido, ela tem um compromisso com a evolução, com as promessas do futuro. Então eu acho que tem uma questão até muito mais importante por trás disso, Michele, que é a autoafirmação essencial. Tem um teólogo chamado Paul Tillich, né, que diz o seguinte, escreveu um livro chamado A Coragem de Ser. Nesse livro ele diz o seguinte, que a autoafirmação essencial da sua essência e da minha essência, ela não é um direito. Ele diz que é um dever ético para consigo mesmo e para a humanidade. Sim, agora, Gabi, veja, eu acho que tem vários assuntos que concorrem aqui e a minha função aqui é te provocar, certo? Botar a mosca na sopa. Veja, assim como a gente está falando que diante de dois meninos que tinham um corpo de meninas, eu e você, certo? As saídas foram diferentes. As saídas foram diferentes. Calma lá. As saídas foram diferentes. E se me perguntar assim, Michele, você de batom, maquiagem, você olha no espelho, sente menino ou menina? Homem ou mulher? Sim, homem. Uau! Sem dúvida alguma, eu tenho uma posição masculina. E quando o velhinho me perguntou se é homem ou mulher, eu falei, sou homem. Sem vergonha nenhuma, Gabi. Essa é a Michele Campos. Eu, se me permite dizer, viu? Hã? E muito mais bonito do que eu, se me permite dizer. Agora, Gabi, veja, assim como a saída não precisa ser a mesma para todos, porque a gente está num campo muito complicado, que é um campo, inclusive, ideológico, né? Quiçá, porque o que a gente espera do social? Que diante de questões, os sujeitos possam inventar saídas diferentes. Bom, a Michele fez curso de modelo e, bom, se acha gatésima com o seu corpo de mulher e mesmo dizer pro velhinho do posto que é homem. Tudo certo. O Gabi foi lá, né, e mudou, né, mudou o sexo, certo? E que outras saídas são possíveis? Imagino e espero que muitas outras sejam possíveis. Porque senão a gente está na mesma lógica do discurso do capitalista, numa lógica que sempre oferta o mesmo objeto e a mesma solução preta por ter para diferentes sujeitos. Então, Gabi, eu acho que nesse sentido, acho que as explicações também, elas precisam também ser diversificadas. Vamos supor que eu conheço aqui o Fernandão, da esquina aqui da minha rua, que diz assim, olha, eu nasci menino, mas me sinto Fernandinha, porque eu sou uma reencarnação da Fernanda, que é minha avó, sei lá. Percebe? Porque nesse sentido, a gente está num ponto, me parece, que é o que Lacan agora, psicanalista falando, num livro magistral chamado O Mito Individual Neurótico, vai falar, bom, qual é o mito que cada um constrói para explicar a sua existência, a sua história no mundo? Né? Porque nisso, se a gente entra com explicações, a gente também... Porque nisso, Gabi, não, tão lindo. Vou casar contigo. Olha só, olha que lindo. Você fala algo muito importante. Para você chegar onde você chegou, e você fala isso na matéria, precisa de muita terapia. Você fala disso. Ou seja, precisa de muita terapia para quê? Para construir uma versão sobre a sua própria história, sobre o seu próprio desejo e sua própria relação com o outro. Então me parece que as explicações, sejam biológicas ou psicanalíticas, né, porque você vai vir com a questão do cérebro, eu vou vir com o Édipo, né? A identificação com o pai. E aí, dependendo do teórico, ele vai mudar a teoria. Mas a minha pergunta, Gabi, é: no que isso ajuda eu acho que o sujeito? Tem algumas questões que são assim, olha. No meu livro, eu digo o seguinte: a minha história. Né? Vai, Gabi, vai. Vai que eu te amo, vai, manda ver.
Tanto assim, eu estou contando uma história que não pretende ser universal. Isso Perfeito. eu não pretendo, com o livro, explicar o fenômeno das variabilidades de gênero. Não é? Porque hoje a gente fala em variabilidades de gênero. Por quê? Porque tem o não binário também. Tem as pessoas que dizem assim, olha, eu não sou nem homem nem mulher. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu me sinto homem e me sinto mulher também. É a experiência subjetiva dele. Ok. Claro. Posso não entender isto porque eu me sinto exclusivamente homem, né? Mas eu posso, eu perfeitamente, há pessoas que se sentem ambas, têm ambos os gêneros como identificação, né? Então, hoje nós falamos em variabilidades de gênero. No meu livro, eu conto uma história que é muito pessoal, e eu digo assim, Agora, Gabi, volta um pouquinho. Que momento você teve a ideia de escrever o livro? Que função você acha que a escrita desse livro teve para você? Não conta da publicação, do lançamento, isso é segredo, vai. Olha, eu me sinto em débito. Eu vou te dizer uma coisa. Eu precisava dizer algumas coisas nesse livro. E eu me sinto em débito, Michele, porque eu tive uma história absolutamente feliz. Eu fui aceito pela minha família de cara, sempre, desde criança. Quando congruência de gênero, eu fui prontamente aceito e abraçado por todos. Quando eu conversei com cada um dos meus pacientes, eu fui abraçado por todos. Quando eu falei para os meus alunos, eu fui até glamourizado, porque a UNB é uma espécie de Holanda, né? A UNB é assim acho que tem muito a ver com o Darcy Ribeiro, tem o espírito do Darcy, né? De outros grandes professores que fizeram a UNB. Então, eu fui até, de certa forma, glamourizado pelos estudantes, pelos alunos. Eu não posso dizer que eu fui desrespeitado por nenhum colega professor. Nunca, na minha frente, pelo menos na minha frente, nunca. Né? É como diz o Suassuna, se alguém falou mal nas costas, me fez até um favor, né? Foi um gesto de educação e finura, né? Porque falar mal na frente é muito desagradável. Mas eu nunca me senti desrespeitado por ninguém. Então a minha história, Michele, é uma história muito diferente da história dos meus estudantes que resolveram fazer o que eu fiz, que é uma mudança de identidade, né? Eu precisei fazer uma mudança de identidade. Porque eu vou te dizer uma coisa. Por exemplo, eu brigo um pouco com essa coisa da identidade trans. Eu brigo um pouco com isso. Conta um pouquinho. Brigo um pouco com isso. Por quê? Porque se você pergunta, as pessoas dizem assim, eu sou um homem. A minha identidade é de homem. Uma mulher trans, ela diz assim, eu sou uma mulher. A minha identidade é essa. Me sinto feminina, eu sou uma mulher. E o não binário diz assim, eu não sou nem homem nem mulher, e eu sou os dois. Então, quando você dá voz ao trans, o que ele vai dizer é assim, eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu não sou nenhum dos dois, eu sou os dois. Então, o que eu acho que a gente pode chamar de trans, na verdade, na minha opinião, é a transição, é a necessidade ou não de uma transição. É uma questão de identificação com um desses gêneros ou com ambos os gêneros, né? Mas eu acho que existe uma questão de vocabulário aí que não é uma coisa simples nem sem importância, não. Eu acho que tem uma questão aí que é importante, sim, né? Por quê? Porque eu quero ser reconhecido como o homem que sou e me sinto ser. E sinto que sou, entende? Então, é claro que eu não me chateio absolutamente se alguém fala, é um homem transgênero. Sim, não tem problema nenhum. Né? O trans, não tem problema nenhum, você pode me chamar do que quiser. Agora, a minha identidade é masculina. Quando você dá voz ao trans, que fez a transição, que fez a afirmação, que fez o tratamento de afirmação de gênero, esse indivíduo, o que ele vai falar é que eu sou um homem ou eu sou uma mulher. É isso que ele vai falar.
quando você conversa com aqueles que sentiram a necessidade do tratamento de afirmação de gênero. Porque eu fiz todo o tratamento de afirmação de gênero, inclusive a redesignação sexual, eu fiz o tratamento completo. Eu sou aquele ponto do espectro que se chama lá incongruência de gênero, que antigamente se chamava lá de transexual. Sou. Eu senti a necessidade de olhar para o meu corpo e ver no meu corpo a expressão de quem sinto ser no mundo. Essa foi uma necessidade minha. Claro. Porque é com o meu corpo que eu abraço, é com o meu corpo que eu sorrio, é com o meu corpo que eu falo, é com o meu corpo que eu faço amor, é com o meu corpo que eu amo, é com o meu corpo que eu abraço. Então eu senti a necessidade de que esse corpo expressasse a alma, a identidade que eu, Gabriel, sinto ter. Agora, eu absolutamente não pretendo ser um ícone ou um representante da questão de habilidades de gênero, porque eu acho que a gente está diante de uma questão muito ampla, muito mais complexa, muito variada, muito diversa. As experiências das pessoas são muito diferentes, né? O que eu acho que eu faço no livro, quando eu conto a minha história, é situar textos, né? E aí eu cito tanto autores estruturalistas, tanto autores mais ligados às neurociências, como autores ligados às ciências sociais, como a psicanálise também. Então eu resolvi, o livro tem inclusive textos religiosos, filosóficos, enfim, eu resolvi colocar no livro tudo que eu achei que valeria a pena incluir, e que eu conheço, que eu sei, que eu estudei, e que fala de alguma forma sobre a questão de gênero, né? Eu conto a história e coloco os textos lá, mas eu quero que cada leitor possa chegar ele às suas conclusões, às suas ideias, aos seus pensamentos sobre isso. Ora, Gabi, a gente está um cantinho no final. Pessoal, como eu e o Gabi já sabíamos que uma live não seria suficiente, né, para dar conta da complexidade do tema de hoje, na próxima quarta faremos uma segunda com um título que o Gabi vai decidir, né, e vai me passar depois. Então, na próxima quarta, aqui pelo meu canal do Instagram, sei lá, canal, como é que se fala? Conta. Aqui pelo Instagram, né, nesse mesmo endereço, 20h30, tá? Gabi, por conta do horário, é que às vezes o Instagram ele encerra a live, tá? Por isso que eu vou precisar cortar um pouquinho. Que essa transição, porque é uma palavra bonita, né? Uma palavra bonita, transição. É uma mudança. O que essa mudança, essa transição que você fez? Que alterações, que mudanças que ela promoveu na sua vida? Ah, mas muitas. Primeiro que eu... Vai, Gabi, essa sessão livre, vai. Eu sou psicanalista, eu tô te escutando, vai. Bom, em primeiro lugar, eu tive um cérebro durante 48 anos banhado por estrogênio. E a partir dos 48 anos, esse cérebro passa a ser banhado por testosterona. Então, tem algumas mudanças que eu não sei dizer se testosterona ou se vieram de outras coisas. Mas, por exemplo, eu chorava muito, eu era muito chorão. Hoje é muito difícil chorar. Mas eu me emociono com as coisas. Mas eu não choro como eu chorava antes. Essa é uma questão que eu não sei de onde vem. Mas, enfim, é fato, né? Outra questão é que eu era mais detalhista. Eu observava, por exemplo, se eu visse uma toalha de renda em cima de uma mesa, eu ia ver a renda. É belga, foi feita no Ceará, que renda bonita, que... Hoje, eu vejo a mesa e digo assim, é uma mesa com uma toalha branca, bonita. O que eu estou querendo dizer é que eu sinto que houve algumas mudanças, sim, né, de percepção, cognitivas e etc. Mas uma outra questão que eu acho que foi muito importante é que eu saí de um lugar, eu cresci instalado mulher, socialmente falando, as pessoas que e fui para um lugar social de homem, né?
quê? Porque existe uma coisa chamada passabilidade, né? Quer dizer, até careca, inclusive, né? A minha aparência, ela não deixa muitas dúvidas em relação à minha identidade masculina. Quem olha para mim vê um homem. Isso me traz. Peraí, Gabi, só um pouquinho. Pessoal, pode fechar a porta aí, por favor? Obrigado. Vamos lá. Quem olha para mim vê um homem. Então, me reconhece como de fato eu me sinto. Então, houve essa transição, foi de uma riqueza impressionante para mim. Porque, por exemplo, eu pude ver os males que o machismo produz para os homens. O machismo estrutural da nossa sociedade, como uma amiga minha. O homem sofre profundamente com o machismo. Eu pude perceber isso profundamente. Passo a ser visto e tratado como homem pela sociedade. Né? Então, esse tema da transição, menina... Olha... Mas assim, então, eu acho que talvez, vou deixar, né, a decisão é tua, né, Gabi? Mas talvez poder tratar um pouco disso na próxima live, porque eu acho que de alguma maneira, Gabi, é olhar o mundo com outros olhos, desde uma outra posição. Sem dúvida. E aí eu queria compor com algo muito bonito, porque, veja, o que se espera de uma análise ou de uma terapia bem conduzida? Que o sujeito, de alguma maneira, possa estar no mundo numa outra posição que permita a ele ver o mundo com outros olhos. Sim. E, de alguma maneira, subvertendo aquilo que está colocado de uma maneira preta por ter para todos. Que transforma sujeitos em consumidores, seja de terapias, de produtos, de cirurgias plásticas e de cacete a quatro. Né? Eu acho que a gente está tocando um ponto super importante, né, Gabi? Porque quando você diz assim, são lindo, viu? Adorei falar contigo hoje. Que bom que a gente tem a próxima na quarta. Porque... Por onde eu passo. Tá vendo porque eu tinha que escrever esse livro, Michele? Veja, né? Porque deu... Fala. Eu tinha que escrever, porque eu só encontro gente generosa por onde eu passo. Então, eu tinha que escrever isso, eu tinha que escrever essa história. Eu acho que é uma dívida que eu sinto ter. Sim. E nisso, tu me ganhou nessa live, sabe por quê? Sim. É uma dívida simbólica com uma vida que te permitiu fazer algo que foi muito importante para você. Isso tem o nome, Gabriel. Ética. Obrigada pela live de hoje. Queria encerrar com essa frase, por ser uma pessoa incrível. Gente, obrigado. Sim, vai ficar gravado. Obrigado a todos pela presença. Na próxima quarta, dia 7, 20h30, de novo eu e o Gabi. O título, o Gabi vai decidir, mas eu acho que essa mudança no olhar e na posição, acho que é algo... A decisão é tua. Mas eu concordo. Mas você... Tá, pensa no título aí e me manda, tá bom? Gente, obrigado a todos. Tivemos, em média, 50 pessoas presentes na live. Também achei linda a live. Mas, Gabi, vou te pedir em casamento. Fala sério. Lindo. Foi super bonito. Adorei mesmo. Gente, beijo a todos. Uma boa noite. Até a próxima quarta. E na quarta, live com o Gabi. E na quinta... live com Oscar Cirino de BH, que acabou de lançar um livro, que inclusive eu fiz o prefácio, chamado... O livro se chama... É um livro sobre psicanálise e drogadição, mas o título da live vai ser O Gozo nas Adições. Tá? Se quiser assistir, Gabi, nas adições, porque a gente não vai falar só de questão de droga, mas de consumo, comida e por aí vai. Certo? Ótimo. Obrigado pela paciência. Tá bom. Gente, obrigada a todos, boa noite e até quarta. Beijo. Obrigada, Gabi. Boa noite.